Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a gente percebe que está vivendo uma vida que não parece totalmente nossa. Não é algo dramático. Não acontece com música triste ao fundo. É mais sutil. É aquele incômodo leve ao dizer sim quando queria dizer não. É aquela sensação de cansaço depois de agradar todo mundo. É perceber que você está sempre disponível, sempre compreensiva, e ainda assim raramente priorizada. Em meio a expectativas sociais, pressões externas e essa necessidade quase automática de ser aceita, muitas pessoas acabam ocupando um lugar secundário na própria história. Vivem como figurantes, como ecos, repetindo desejos que não são seus, sustentando expectativas que não nasceram dentro delas. E o mais perigoso, fazem isso achando que estão sendo boas. Mas existe uma diferença enorme entre ser boa e se abandonar. Este texto é um convite, não para se tornar fria, dura ou indiferente, mas para acordar, para sair desse lugar de adaptação constante e começar a viver de forma mais inteira, mais consciente, mais sua. É um chamado para você parar de ser apenas aceita e começar a ser respeitada. Quando a gentileza vira autossabotagem, ser gentil é bonito, ser empática é valioso, se importar com os outros é humano. Mas quando isso vem acompanhado da incapacidade de se posicionar, algo começa a se quebrar por dentro. A famosa dificuldade de dizer não parece pequena, quase insignificante, mas na prática ela abre portas demais. Portas para compromissos que você não quer, conversas que te drenam, situações que te diminuem, e aos poucos você se vê ocupada, mas vazia, fazendo mil coisas, mas nenhuma realmente conectada com quem você é. É assim que muitas pessoas passam anos construindo a vida dos outros, enquanto a própria fica esquecida como um projeto adiado indefinidamente. Esse é o lugar da boazinha crônica, sempre disponível, sempre compreensiva, sempre flexível. E muitas vezes invisível, o despertar para isso não é confortável. Pelo contrário, dói, porque envolve admitir que em muitos momentos você participou desse processo, não por fraqueza, mas por medo, por hábito, por necessidade de pertencimento. Mas também é justamente aí que começa a mudança. Nem submissa, nem reativa. O equilíbrio que ninguém ensina quando a ficha cai é comum ir para o extremo oposto. A pessoa que antes aceitava tudo, começa a reagir a tudo. Cria uma armadura. Fica defensiva, às vezes agressiva, como se precisasse compensar todos os sims que disse no passado. Mas essa também não é a resposta. A reatividade não é força. É só uma dor mal resolvida tentando se proteger. A verdadeira força é mais silenciosa, mais estável, mais consciente. Ela está na capacidade de escolher quando falar, como falar e, principalmente, quando não vale a pena gastar energia. Existe uma diferença enorme entre explodir e se posicionar, entre se calar e escolher a paz. Ser respeitada não exige que você levante a voz, exige que você sustente quem você é. E isso vem de dentro. O começo de tudo, saber quem você é, antes de impor limites, você precisa saber quais são eles. E isso parece óbvio, mas não é. Porque vivemos em um mundo onde opiniões vêm prontas, estilos de vida são vendidos como regra, e até sonhos parecem ter roteiro. No meio disso tudo é fácil confundir o que você quer com o que você aprendeu a querer. Por isso, o primeiro passo é interno. É se perguntar com honestidade: o que realmente importa para mim? O que eu não aceito mais? O que me faz bem de verdade, não socialmente? Ter clareza sobre seus valores muda tudo. Porque quando você sabe quem é, você não precisa se explicar o tempo todo. Não precisa convencer ninguém. Não precisa se moldar. Você simplesmente se sustenta. E isso por si só já muda completamente a forma como o mundo te enxerga. Limites não afastam as pessoas certas. Uma das maiores mentiras que fazem você continuar sendo boazinha é essa: se eu me posicionar, vou perder as pessoas. Sim, você vai perder algumas, mas vamos ser honestas, elas já estavam se beneficiando da sua falta de limite. Limites não afastam pessoas boas, eles afastam quem só fica enquanto você se anula. E estabelecer limites não precisa ser um evento dramático. Não precisa de briga nem de discurso longo. Às vezes é simples assim: prefiro não fazer isso. Isso não funciona para mim. Não gostei desse comentário. Sem ataque, sem justificativa excessiva, sem culpa.
A firmeza tranquila tem mais poder do que qualquer explosão. E com o tempo, as pessoas aprendem. Elas aprendem como te tratar. Porque você ensinou. Você comunica muito mais pelo que faz do que pelo que diz. Existe algo ainda mais forte do que palavras: comportamento. Você pode falar sobre limites o quanto quiser, mas e se na prática continua cedendo, se adaptando, aceitando? A mensagem real é outra. Sua rotina mostra suas prioridades. Suas escolhas mostram seu valor próprio. Quando você começa a agir de forma alinhada com o que acredita, algo muda no ambiente ao seu redor. Pessoas invasivas se afastam. Situações desconfortáveis diminuem. E, principalmente, você começa a se sentir diferente. Mais inteira. Mais presente. Mais você. Não é sobre ser inacessível. É sobre ser coerente. Pare de se meter na vida dos outros e eles param de se meter na sua. Pode parecer estranho, mas esse é um dos pontos mais transformadores. Se você quer ser respeitada, comece respeitando. Quantas vezes você deu opinião sem ser pedida? Quantas vezes tentou ajudar alguém que não pediu ajuda? A mesma invasão que incomoda você pode estar sendo praticada por você também. Quando você começa a cuidar mais da sua própria vida do que da vida dos outros, algo muda automaticamente. Você cria um campo de respeito. E isso volta. Relacionamentos ficam mais leves, mais honestos, menos invasivos. E você aprende uma coisa importante. Nem tudo precisa da sua intervenção. Nem todo mundo quer o seu bem. E tudo bem saber disso. Esse é um ponto delicado, mas necessário. Nem toda aproximação é genuína. Nem toda proposta é limpa. Nem toda pessoa está ali por você. E não se trata de paranoia. Se trata de consciência. Quando você começa a observar melhor intenções, interesses, padrões, você deixa de cair em situações que antes te desgastavam. Você aprende a ler o que não é dito, a perceber quando algo não encaixa e principalmente a escolher melhor onde colocar sua energia, porque energia é recurso e não é infinito. Às vezes, o mais maduro é se afastar. Nem toda relação precisa ser resolvida. Nem toda pessoa precisa ser mantida. Tem gente que cansa, que pesa, que drena. E não importa o quanto você tente entender, ajudar ou ter paciência, simplesmente não melhora. Nesses casos, o afastamento não é fraqueza, é inteligência emocional. Você não precisa brigar, nem explicar demais. Só sair. Proteger sua paz também é uma forma de amor próprio. E muitas vezes é a mais necessária. Autoconsciência. O encontro mais difícil e mais importante, nada disso funciona sem um olhar honesto para dentro. Porque não é só sobre o que os outros fazem, é sobre o que você permite. Olhar para si mesma exige coragem. Ver padrões, inseguranças, medos, não é confortável, mas é libertador. Quando você entende por que age como age, você ganha a escolha. E escolha muda tudo. Ser vulnerável não te enfraquece, te humaniza. Você não precisa ser perfeita para ser respeitada, nem forte o tempo todo, nem impenetrável. Ser vulnerável não é se expor demais. É ser real. É admitir quando algo te afetou. Quando você errou. Quando precisa de ajuda. Ironicamente, é isso que cria conexões mais verdadeiras. Porque ninguém se conecta com perfeição. As pessoas se conectam com verdade. A mudança acontece no pequeno todos os dias. Não existe transformação da noite para o dia. Existe um não aqui, uma escolha diferente ali. Um limite sustentado mesmo com desconforto. É repetição, é prática, é consistência. E aos poucos você percebe. Você não reage mais como antes, não aceita mais o que aceitava, não se cala como se calava. Você mudou. E então você vira referência sem nem perceber. Quando você se posiciona, vive com mais verdade e se respeita. Isso transborda. Outras pessoas observam, se inspiram, repensam, sem discurso, sem imposição, só pelo exemplo. E esse é o impacto mais poderoso que existe. O protagonismo não é sobre ser melhor que ninguém, é sobre finalmente ser você, sem pedir permissão, sem se moldar o tempo todo, sem viver para caber. É parar de existir no automático e começar a viver com intenção. Conclusão. Você não nasceu para ser figurante que já cansou de se diminuir, que já percebeu que merece mais. Essa versão não é distante. Ela só precisa de espaço. E cada vez que você se posiciona, escolhe a si mesma, diz não sem culpa. Até que um dia,
Você não está mais tentando ser respeitada. Você simplesmente é. E se essa mensagem fez sentido para você, não esquece de seguir e curtir para não perder as próximas inspirações.